Queridos, tenho lhes dizer que há uma tendência de vestibular atualmente, que é se afastar completamente de questões altamente abstratas, como o estudo aprofundado do elétron, sobre números quânticos, assuntos que estão fora da tendência do vestibular. A tendência atual, associada à eletroquímica, que nós veremos lá em Físico-Química 3, está a inorgânica. Vimos questão de inorgânica na prova do Enem, na questão 105, tratando de nitrato de amônio. Vimos na questão da FUVEST, segunda etapa, o questionamento sobre o bicarbonato de sódio como agente extintor de incêndio. Vimos na questão da VUNESP uma pergunta clara, a decomposição do bicarbonato de sódio. No ITA, vimos uma sequência de equações que agora a UERJ, no exame discursivo feito em dezembro, questiona também. Então, vejamos que essa tendência ela tem que ser buscada e com segurança. Para isso, uma revisão rápida de que as reações inorgânicas são basicamente de 4 tipos. A reação de síntese na produção de água, por exemplo, é uma reação obviamente conhecida, mas decorada na sua equação. Por que não? Entendeu? Pode decorar. Não entende? Não decora. Mas entendeu? Decorou. Se eu tenho uma quantidade de oxigênio com 2 átomos, vou precisar de 2 moléculas para que dê a mesma quantidade de átomos. Isso implica em dobrar a quantidade de hidrogênio. Há uma substância na química que se chama amoniá. Amoniá, que nós ainda estudaremos aqui embaixo, é uma molécula piramidal e o gênero é feminino, amoniá. Na sua estrutura original, ela tem um N e 3 Hs. E ela vem do gás que tem no ar atmosférico, o nitrogênio. Com o hidrogênio que vem da eletrólise, na indústria, faz-se a síntese da amônia, que, porque tem uma quantidade de nitrogênio em dose dupla, vamos pegar 2 moléculas de NH3. Assim serão 6 Hs, que eu acerto por esse 3. Bom, o óxido que tem metal é básico, porque na síntese com água vai nos dar base. E o óxido que tem ametal é o óxido ácido, porque em água vai nos dar ácido. Estas reações são conhecidas e sabidas na sua equação balanceada. Se você analisar o óxido básico, que deu base, e o óxido ácido, que deu ácido, a união dos dois vai me dar um sal, que se chama, no caso, carbonato de cálcio. Afinal, não é juntar tudo, não é síntese. E o contrário é verdadeiro. Se o ácido carbônico veio da reação do gás carbônico com água, deu o gás ácido carbônico, o ácido carbônico, na sua decomposição, vai devolver os mesmos componentes que o produziram. O ácido carbônico e o hidróxido de amônio são 2 substâncias características, porque toda vez que eu for montar uma reação e eu estou prevendo que vai dar o composto, não vou escrever esse composto. Eu já vou escrever o resultado da sua decomposição. O hidróxido de amônio percebe o masculino, o hidróxido de amônio no gênero masculino será explicado, é o NH4. E o hidróxido de amônio, quando se decompõe, vai me dar os mesmos participantes que o formaram, que é amônia e água. Muito bom.
ácido carbônico, hidróxido de amônio instáveis, produzindo água e um gás, respectivamente carbônico e amônia. Já o carbonato de cálcio, que foi obtido por óxido básico e óxido ácido, quando em alta temperatura, vai sofrer uma quebra. E claro que a sua quebra vai nos dar novamente os mesmos elementos, quais sejam óxido de cálcio e dióxido de carbono. Aqui nós temos um detalhe que tem caído e caiu em 3 vestibulares de dezembro para janeiro. Bicarbonato. Merece uma explicação melhor. O ácido carbônico, o H2CO3, apresenta 2 Hs ligados a hidrogênio. Excessivamente eletronegativo faz com que o elétron seja atraído para o O, liberando o H. A saída desse H, saindo só na forma de próton, vai deixar o elétron para trás. E esta ponta negativa, havendo no meio um sódio, lógico que o sódio, por força eletrostática, por positivo com negativo, o sódio vai encaixar. Pois este é que se chama de bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio nada mais é do que a estrutura do ácido carbônico que foi uma vez substituído. Agora, esse segundo hidrogênio está nas mesmas circunstâncias, pela eletronegatividade do oxigênio e daquele outro oxigênio que também puxa o elétron, vai também arrancar o elétron do H, que sai na forma de próton, vai para a solução. E a deixada do elétron número 2 vai proporcionar a extremidade número 2. E se houver sódio no pedaço, o sódio imediatamente vai se associar. Então aqui nós temos o ácido carbônico, aqui nós temos o carbonato, este é o carbonato, é o resultado das 2 substituições, e aqui nós temos o bicarbonato, que é o primeiro ânion de 2 que se formam no ácido carbônico. Pois bem, aqui está o bicarbonato de sódio da FUVEST, do Enem, dos vestibulares atuais. O que esse bicarbonato faz quando está em alta temperatura? Aí ele não se aguenta, ele destrói a sua molécula. E o que vai produzir? Aí tu tem que agora, vai ter que saber. O bicarbonato vai me dar o carbonato. O bicarbonato vai me dar o carbonato. Claro que para ter 2 sódios no carbonato, eu vou precisar 2 de bicarbonato. Esses 2 sódios estando presentes, está explicado Na2CO3. Bom, mas ao pegar 2 sódios, eu peguei também 2 HCO3. O HCO3 não lembra o ácido carbônico? O H2CO3 vai dar ácido carbônico. Mas eu não disse que esses 2 não se sustentam? Quando tu prevê que vai dar H2CO3, o que tu escreve no lugar? Aquilo que acontece quando ele se decompõe. Então, a decomposição do bicarbonato vai me dar apenas o carbonato. Vai me dar o carbonato e o ácido carbônico número 2 que se decompôs. Aí está o porquê que a FUVEST pergunta para que serve o bicarbonato para apagar o fogo. Porque ele produz gás carbônico que vai se misturar com o combustível e o comburente, atrapalhando o contato entre os reagentes. E aí o fogo apaga. Muito bem. Mais um tipo de reação para você recordar e saber, que é o deslocamento. Ou na presença de metal, ou na presença de ametal, é totalmente correta a substituição. Claro, o
metal tende a substituir o lado positivo da água. E o ametal tende a substituir o lado negativo da água. Me entende? Então, se eu colocar sódio dentro d'água, de uma maneira rápida, eu vou ter a produção de hidróxido de sódio. Naturalmente, toda aquela papagaiada de que o pH vai aumentar. Por que o pH aumenta na hora? Porque o sódio com água dá base. E base tem pH acima de 7. Bem, e com a saída do H, o que vai fazer? Ele não tem outro jeito. Vai juntar-se ao seu coleguinha e vai formar o gás hidrogênio, que por sinal é altamente combustível. Para o balanceamento dessa equação, tu percebe a necessidade de você trabalhar com duas quantidades de água. Para acertar a quantidade de H, colocando duas moléculas de NaOH. Muito bem, então eu terei 4 hidrogênios, 2 mais 2, 4. Eu terei 2 sódios, vou precisar naturalmente de duas quantidades de sódio e a quantidade de oxigênio está acertada. Portanto, o deslocamento de um metal é uma equação que dá para escrever sem ficar preocupado. Da mesma forma, o cloro. Por que o cloro é um bactericida formidável, que resolve o nosso problema? Aquela água suja, aquele esgoto, volta para minha torneira, limpinha, potável. Um dos fatores, estuda lá no canal, é tudo explicadinho. Um dos fatores é o cloro bactericida. Por quê? Porque o cloro, ele é um ametal, a tendência é deslocar o OH. Então, nós teremos formado aqui o HCl. O H que estava com OH não estará agora ligado ao Cl? Muito bem. E o outro Cl vai acabar se juntando ao OH. Desculpem se você não está entendendo direitinho, mas aqui é o outro papo. Por que o cloro é um bactericida tão importante? Porque ele produz um pH baixíssimo. O pH agora é baixíssimo. Se o sódio dentro d'água produziu base, situação alcalina de pH alto, o cloro dentro d'água produz ácido. Nomes, ácido clorídrico e ácido hipocloroso. O hipocloroso, estuda lá na aula referente às nomenclaturas. O ácido hipocloroso e o ácido clorídrico dão um meio de pH muito baixo e não há bactéria que se sustente. Aí a água volta para minha torneira e eu bebo com muita satisfação. Bom, assim como no deslocamento, também temos que considerar com muita atenção as duplas trocas, que nós sabemos desde o 8º ano. A reação de ácido com base, dando sal e água, se constituindo numa troca, o H positivo do primeiro com o H negativo do segundo. E por que não na reação de baixo? Na reação de baixo será a mesma coisa. Então, mesmo que você não decorou, pensa, ponha os teus neurônios para funcionar. Ou tu faz síntese, ou tu faz análise, ou tu faz deslocamento, ou troca os íons. Aonde o cálcio, com um detalhe, ele tem cátio mais 2 e o nitrato tem carga menos 1. Claro, tu já estudou que o balanceamento da equação é fundamental, mas antes do balanceamento, tu tem que acertar os índices. São necessários 2 nitratos para um cálcio. E por isso serão necessários 2 moléculas de ácido nítrico. O que vai nos dar então H com OH da água, 2 Hs com 2 OHs, vai me dar 2 de água. Pronto, é isto que cai, esta é a tendência, é a prática, química na prática. O
famoso nitrato de prata, que só tem um defeito, é extremamente caro. O nitrato de prata faz uma reação belíssima, a reação com cloreto de sódio, que é a reação na qual a prata e o cloro se encontrando vai dar um composto que precipita. É um composto insolúvel, porque está na tabela da não solubilidade. Os cloretos não são solúveis na presença de prata, mercúrio e chumbo. Claro, o outro componente será sódio com nitrato. A química sempre põe o gênero masculino na frente. Muito bem, mas na hora de ler, tu começa por trás. É nitrato de sódio, é cloreto de prata. Muito bem. Então, amigos, fiquei devendo e para coroar esta aula de tendências do que está caindo, vamos à explicação detalhada do famigerado nitrato de amônio. Porque se você juntar as partes, é o que vai dar. O nitrato de amônio é um importantíssimo fertilizante. O ácido nítrico, HNO3, assim como o ácido carbônico, ele tem H ligado no O. Este H que está ligado no O será liberado pela alta eletronegatividade do O. Esse H saindo e estando no seu meio a amoniá é o NH3 que eu estou tentando explicar, a amoniá. A amoniá tem uma estrutura piramidal, aonde existe um par eletrônico disponível, porque o nitrogênio com 5 elétrons, 2, 3, 4, 5, combinou com outros 3 elétrons, totalizou 8. Mas ainda mantém um elétron desemparelhado. Aí, esse H, que estaria buscando o OH para formar água, não tendo OH, vai atrás de quem? Vai atrás dos elétrons dela. Dela quem? No feminino, amônia. A amônia, tendo aqueles 2 elétrons disponíveis, faz uma ligação covalente dativa para o H+. Então, o N, que era NH3, agora, com esse macho que chegou, ficou NH4. É o NH4. E o que acontece com o antigo HNO3? Ficou apenas NO3. Então, se aqui existe uma extremidade positiva, que é o NH4, com a estrutura tetraédrica, já que era piramidal e o H passa a ser o quarto H da estrutura, e esse agrupamento com o elétron daquele H que foi atrás do par eletrônico da amônia. Então, nós temos aqui o nitrato de amônio. E que venha novamente o Enem. E que venha, estaremos preparados. Tati, ao seu dispor.